Ni hao, seus mal diagramados, tudo bem com vocês? E vamos aí pro vídeo da participação do Elias nos Galãs Feios, que eu perdi esse vídeo, né, na época que lançou, foi 2 semanas atrás, mas bora lá. Vamos falar o seguinte, cara, eu queria aproveitar a chance aqui para falar um pouco a respeito do teu livro, mano. É o China, o socialismo do século XXI, né? E, pô, foi um sucesso estrondoso. Acho que você vendeu mais de 30 mil livros. Para quem não sabe, isso aí. 25 mil, né, até agora. Vai chegar a 30 até o final do ano, que acredito eu, né? Boa. E para quem não sabe, isso aí para ciências sociais e para um tema específico assim. É um troço absurdo, tá, absurdo. gente? Sei que dado o tempo aqui, você vai conseguir trabalhar na integralidade o que você fala ali. Pelo menos se você puder salientar os principais pontos, como você fala ali que a China cria uma burocracia de milhões de pessoas para pensar problemas pertinentes ao desenvolvimento da nação. Se você puder falar um pouco a respeito de como a China organizou uma rede de bancos estatais que acabam subsidiando inovação e tecnologia, o que são as township villages, tal. Tudo isso que você traz ali, se puder fazer um apanhado do que você trabalha nesse material maravilhoso. Quem não leu, leia o livro do Elias Jabbour, porque é absolutamente fundamental. Então, a minha grande... Eu vou contar uma história que eu já contei várias vezes, eu vou aqui falar para as pessoas, que a grande questão da minha vida, assim, desde quando eu comecei a... Eu tô devendo ler o livro do Elias. Correria no trampo aí tá difícil, cara. Essa vida de peão de fábrica e youtuber é puxada. A minha iniciação científica era tentar responder o seguinte: o socialismo ele é factível cientificamente, ou seja, implantar um sistema que vise a superação do capitalismo, né? A ciência consegue dar vazão para isso? Ele é científico, isso é possível? Ou a história acabou mesmo, o capitalismo acabou, né? Então essa questão é a questão que me move até hoje, né? Ou seja, o socialismo é possível a ciência da sustentação, a ideia de uma sociedade que pode superar o capitalismo? Ou seja, essa é a pergunta que... Inclusive, eu tenho que tomar uma cerveja com ele lá em Shanghai. A ver se mês que vem eu vou lá visitar a fábrica que a gente tem lá. Eu mandar uma mensagem para ele. O que eu faço desde os meus 17 anos de idade, quando eu entrei na USP, entendeu? Estou com 48, né? Meu primeiro artigo que eu lanço sobre a China, por exemplo, foi em 96, num seminário de iniciação científica, né? Então, desde então, eu tenho escrito sobre a China e lançado livros sobre a China tentando responder essa questão, né? Então, esse livro, por exemplo, que eu lancei com o Alberto Gabrielli, que é um cara genial, né? Ele é a última aproximação para a resposta a essa questão. E quais são os pontos que eu acho fundamentais que nós levantamos no livro? E aqui eu vou fazer algumas ideias que já estão desenvolvidas pós-livro, né? A primeira é que surge uma coisa nova na China a partir de 78, né? E essa coisa nova ela não consegue ser entendida com parâmetros teóricos ou categoriais ou conceituais fundados no século XIX ou no século XX. Ou seja, isso é uma coisa nova que aparece na China que nós chamamos de uma nova formação econômico-social. Ou seja, a China ela passa a fazer parte do mundo capitalista, né? E o socialismo, internamente, ele acaba se reinventando através de mercado. Então, eu tive que passar por uma lavagem cerebral ao contrário, do seguinte, tenho que abrir a mente completamente, ou seja, perceber que o marxismo é um skill na China diferente do Brasil, ou diferente do Ocidente, e que lá certas coisas, lá, por exemplo, o mercado e plano é uma dialética que, no fundo, acabam se fundindo, ou seja, algo que no Ocidente, por exemplo, no marxismo ocidental, está difícil de se levantar. Então, esse livro traz essa ideia de que a China é uma nova formação econômica e social, ou seja, algo diferente, e que o desafio nosso é descobrir quais são as leis de movimento dessa nova formação econômica e social. E aí nós entramos aonde, né? Na fusão do sujeito com o objeto. E ao fundo do sujeito... Deixa o like, se inscreve aí no canal. Sempre esqueci de pedir essas coisas. E tá eu, o Helder e o César assistindo a aula do Elias, pelo jeito. Com objeto, nós percebemos o quê? Que surge diferentes setores da economia chinesa a partir de 78. Sendo o setor público dominante, tem um setor que chamam de privado, hoje eu chamo de não público, de não público, um setor coletivo. Existe o quê? Existe um todo complexo, né, que vai se movimentando ao longo do tempo a partir de inovações institucionais, que leva ao quê, por exemplo? Né? Primeiro, o surgimento de um grande sistema produtivo público na China. Isso é verdade. Esse é um ponto do livro que é fundamental. Ou seja, a China hoje, para quem quer saber por que o pessoal erra tanto em relação à China, é que ninguém aceita, que o Financial Times não aceita, a The Economist não aceita, que a China é uma economia que é comandada, que ela é movida através de 96 grandes conglomerados empresariais estatais. É como se tivesse, 96 conglomerados do princípio ativo da Petrobras nos setores de estratégia da economia. E ao lado disso, você tem o surgimento
de um sistema financeiro, de uma economia monetária moderna na China a partir da década de 90, que hoje é, o César, que eu descobri agora na China, 144 bancos na China com princípio ativo do BNDES. Então, o que acontece na China hoje? Que o livro demonstra, né? Acontece que você tem bancos públicos criando moeda fiduciária, ou seja, moeda pública, ou seja, moeda de Estado, né? Para irrigar empresas públicas, entendeu? Para a execução de grandes projetos. E isso acontece... Seja, economia... Oh, meu Deus, isso acontece na empresa que eu trabalho, né? Porque, na verdade, assim, eu trabalho para o braço europeu, mas a Haier é uma empresa chinesa, não é estatal que eles chamam? É tipo estatal. Não é bem estatal, mas é alguma coisa nesse sentido. E a fábrica que eles têm em Shanghai tem umas tecnologias muito avançadas porque o governo distribui dinheiro para as universidades desenvolvem tecnologias e essa tecnologia acaba nas fábricas. Tipo, a fábrica que a gente tem aqui não tem, né? Porque, como eu falei, eu trabalho para o braço europeu. Mas as fábricas chinesas deles, principalmente a Qingdao e Shanghai, eles têm umas paradas muito avançadas, que é dinheiro que vem do governo para desenvolver projeto em universidade, que depois acaba na fábrica. É dessa imparável, meu amigo. Você deu para entender a jogada? Ou seja, é dinheiro de banco público, o banco público cria moeda, cria dívida, que é uma moeda estatal, né, dólar é outra, que passa para empresas públicas para poder executar grandes projetos. E a gente viu isso no negócio dos chips ali, né? Quando rola os embargos de máquina de chip aqui para a China, que inclusive eu fiz um vídeo essa semana do Ancapsul. Do Ancapsul? Acho que foi, né? E a China simplesmente meteu dinheiro sem bolsa, sem fundo, sabe? Parada infinita. Assim, só foi jogando dinheiro a rodo. Eu ouvi de história aí de engenheiro estrangeiro ganhando $1 milhão por mês, sabe? É um troço, assim, abissal. Um negócio absurdo demais. Esse é um ponto. Outro ponto. Eles conseguem construir uma máquina muito grande de previsão, né? A partir da década de 80. Então, hoje na China, por exemplo, aí o César que levanta essa questão, e eu também tenho tido contato com isso lá na China, que é o seguinte: na China hoje tem 2 milhões de pessoas, pessoal, que elas dormem, acordam, tomam almoço e vão dormir, sei lá, pensando em como gerar 12 milhões de empregos urbanos por ano, veja bem, 2 milhões de empregos urbanos por ano, ao mesmo tempo em que precisa a China fazer um catch-up, ou seja, de alcançar os americanos em setores sensíveis como semicondutores, né? Então você tem uma economia em que você vai precisar fazer um balanceamento entre o pleno emprego como uma coisa que é um objetivo máximo do sistema, ao mesmo tempo em que você vai ter que fazer a destruição criativa jupiteriana acontecer. Ou seja, isso não é uma coisa fácil. Esse é um sistema muito novo, esse negócio aí. Eu vou ter que me alongar mais um minuto nisso daí, porque eu acho que é fundamental compreender isso daí. E o que me assusta, ou seja, o que me levou também a essa coisa do livro, né? Essa coisa de escrever esse livro, né? É o que eu vejo a partir desse primeiro plano quinquenal, ou seja, o surgimento de um sistema nacional de inovação tecnológica, com um ecossistema desse, com bancos públicos, empresas estatais, empresas não públicas, né? E dentro desse sistema surge o quê? Inovações tecnológicas disruptivas, né? Com Big Data, inteligência artificial, o 5G, etc. E eu percebo também, junto com o Alberto, que, independente de qualquer coisa, o governo chinês se apropria desses instrumentos, dessas inovações, e aplica a planificação econômica. Então, isso explica, por exemplo, como eles conseguem, por exemplo, executar milhares de projetos simultaneamente. Ou seja, o Big Data... E milhares, assim, coisa de 27 mil projetos ao mesmo tempo. Oferece essa condição. Como eles enfrentaram o Covid, por exemplo. Então, aqui falando em termos marxistas, assim, mais raiz, né? O que nós estamos vendo na China hoje, a partir do surgimento dessas inovações tecnológicas disruptivas, e como o Estado usa essas inovações para integrar soluções rápidas para os dilemas do país, existe o quê? Uma elevação das relações entre ser humano e natureza. E quando acontece isso, significa que as teorias que surgem anterior, que davam conta da realidade no anterior, elas praticamente sejam canceladas. Precisa de um novo corpo teórico, conceitual, categorial. Ou seja, a transição do feudalismo para o capitalismo, ele é o quê? Ele é caracterizado por uma elevação das relações entre ser humano e natureza que se expressa numa elevação da técnica, né? Ou seja, o arado de boi, por exemplo. Então, as teorias que explicavam a sociedade até aquele momento não valem mais para aquele momento posterior. A mesma coisa passa a China hoje. Existe uma coisa nova acontecendo ali na China e que demanda um novo marco categorial, conceitual e teórico, né? Hoje, por exemplo, se alguém me perguntar para mim assim, o que você tem que estudar para entender o mundo, vai estudar a China, pessoal.
Porque um revolucionário de verdade, desculpa não me estender, um revolucionário de verdade tem que entender como o capitalismo funciona. Se quem se diz revolucionário não sabe como funciona uma empresa, não sabe como funciona um banco, não sabe como funciona a contabilidade de uma firma, não vai ter condições de exercer o poder político, né? Então você tem que conhecer o capitalismo, né? Para ser digno do poder político, né? Agora, para entender como o capitalismo funciona, você tem que entender a anatomia humana, para entender a anatomia do macaco, então tem que entender a China. Então, hoje a China é um tema fundamental para se entender como o mundo funciona. Porque eles são o futuro, né? Ou seja, o futuro ilumina o que está atrás, né? Basicamente. E no fim, por fim, aqui, pessoal, é a última pitada sobre Parece o João Carvalho. Vou fazer uma pequena introdução aqui de 40 minutos. Né, Jabá, né? Já colocaram o Elias Jabá? Né? O Luigi, né? Que é o Elias Jabá. Elias Jabá. Bom, mas que bom que você explica aqui, porque é diferente do que dizem os canais de direita que eu consumo aqui, quase acreditei. Eles falaram que a China tava para quebrar. Vai quebrar. Irmão, amanhã. olha só, eu vou acreditar nisso daqui, nessa informação. Não, o pior... Não, agora falando sério. É O Galãs fez, bora trocar uma ideia sobre vida na China, hein? óbvio que qualquer país está propenso a sofrer altos e baixos, crises, né? Em alguns momentos também ter ali as suas dificuldades e ter um ano pior que o outro. Mas é até uma piada. Ih, caiu. Foi o Xi Jinping que derrubou. Caiu, né? Foi de Olavo? Acho que o Helder foi de Olavo, mano. Eu vou continuar aqui com você. Olha lá, ele foi. Até a piada do YouTube, o papo sobre a China. A China vai quebrar amanhã. Me lembra muito aquele lance do Lula vai ser preso amanhã. Mas 72 horas. Micareta do Ideias Radicais. Que rolou durante muitos anos, inclusive ele no parou até, né? Com o Diogo Mainardi se ajoelhando e pedindo, pelo amor de Deus, que entregassem provas para ele. Cara, o que acontece... Eu vou ligar uma coisa com a outra, né? Ou seja, a outra pergunta que nós tentamos responder no livro, já vou chegar na China vai quebrar ou não. Qual que é a forma histórica que o socialismo se apresenta na China de hoje? Porque uma coisa é aquilo que a gente lê no Marx, a abolição da propriedade privada, que não sei o quê, a superação, tudo isso que o Marx colocava enquanto socialismo, enfim, do que ele escreveu sobre o socialismo, né? E que também nos falaram durante a nossa militância, né? Então tem uma forma histórica nova ali, entendeu? Em que nós temos que encontrar qual que é o conceito que se manifesta naquele movimento real. Então nós a partir dessa noção de inovação tecnológica disruptiva, o Partido Comunista se apropriando dessas inovações, da planificação econômica, nós chegamos e essa coisa dos 2 milhões de engenheiros de projeto, economistas, tocando aquela sociedade para frente. Então, para nós, e para mim é muito claro, vivendo lá hoje, que socialismo para mim hoje é o seguinte, é a razão no comando. Ou seja, a China é uma sociedade em que a ciência, tudo passa pela comprovação científica. Isso é verdade. Fiz um post no Twitter ontem. Assim, China... Mais ou menos. Porque na época da Covid, eles também tinham a cloroquina deles aqui, tá? Assim, eles nunca falaram, olha, parem de tomar remédios comprovadamente científicos para tomar esse negócio feito de chá aqui, né? Nunca houve isso. Mas o governo distribuiu, assim, um remédio genérico lá, qualquer, que os próprios chineses zoavam. Assim, o pessoal que trabalhava comigo zoava. Então, assim, que nunca teve comprovação científica nenhuma. A China é o império da ciência, né? A China tem 70% da população que não acredita em Deus, né? Ou seja, eles têm um investimento em ciência básica muito grande. Desde criança... Não sei se é 70%, porque tem boa parte da população chinesa que acredita em religiões locais, né? Assim, religiões mais antigas que não é budismo, nem taoísmo, são religiões locais mesmo, assim, né? Da província e tal. Desde criança se aprende que a matéria vem da consciência. Então eles saem na frente. Para quê? No que cerne o quê? No que cerne a criação de condições para que a ciência tome conta do Estado. E o Estado seja uma expressão de decisões cientificamente construídas, né? E por isso que eu acho que o socialismo hoje se apresenta no mundo, né? Porque o bicho vai aparecendo diante da gente, às vezes é diferente do que nós imaginávamos que ia ser. Mas tem uma crítica muito grande com relação à China ser uma tecnocracia, porque hoje existe um foco muito grande em ciências exatas, matemática, estatística, química, física. O Xi Jinping acho que tem um doutorado em física, em química, engenharia química, alguma coisa assim. E as ciências sociais são deixadas de lado. Tem uma crítica muito grande com relação a isso. Se apresenta hoje na China como o quê? Como a razão no comando, ou seja, assim como a China transformou o mercado, a China se reinventa através do mercado, o socialismo se reinventa através do mercado há 40 anos atrás, hoje, o socialismo na China, ele é o quê? Ele é a transformação da razão em instrumento de governo. Acho que esse é o ponto fundamental que eu acho. E a questão é o seguinte, a questão de quebrar ou não. Pessoal, eles tomaram uma decisão, por que vai quebrar? Primeiro que quebrou o setor imobiliário chinês, né? Só que foi furada a bolha, né? O governo chinês furou a bolha, né? Por quê? Porque eles estão numa guerra existencial com os Estados Unidos. Mais ou menos, né? Porque teve a empresa agora, foi a Evergrande, a primeira a quebrar, que a empresa quebrou.
E aí depois o governo teve que meter dinheiro e começar a controlar isso aí, né? Tomou controle da Evergrande, tomou controle de outras empresas. Que envolve essa questão dos semicondutores, e 30% da economia chinesa é o quê? É setor imobiliário que já estava se financiarizando com o setor privado. O Xi Jinping decide falar, olha, eles atravessaram algumas linhas vermelhas que envolvem especulação imobiliária, especulação de terra, que sempre tomou uma teve... decisão que é drástica de quebrar com esse setor praticamente, para se reinventar e colocar no lugar o quê? Colocar no lugar indústria de painel solar, indústria de energia verde, indústria de semicondutores. Tanto é que os gráficos de créditos na China é o seguinte: os créditos para o setor imobiliário caíram, os créditos, e o setor industrial só aumentou. Né? Então, o que existe na China hoje é o quê? É uma reinvenção da economia chinesa diante dos desafios internacionais. Agora, é impossível a economia daquela quebrar, pessoal. Os chineses aqui não vêm dessa forma porque eles também não têm esse conhecimento de economia, né? Mas eles só conseguem entender que os apartamentos deles estão desvalorizando. Então, assim, os chineses nos últimos 20 anos, eles compravam apartamento para vender. Era especulação mesmo, era comprar apartamento sabendo que ia vender daqui 3 anos porque o preço ia estar muito mais alto, 3, 5 anos. Tipo, eu moro num apartamento alugado, porque o cara que é dono desse apartamento é dono de mais 2, 3 apartamentos. E não era para ganhar dinheiro com aluguel, porque os apartamentos são caros, então não se paga, né? E o cara não consegue recuperar o dinheiro dele no aluguel. O negócio era vender mais para frente mesmo. E agora essa galera tá tudo perdendo dinheiro. Então, para eles enxergam isso, tipo, eu tô perdendo dinheiro, o governo não tá fazendo nada. Porque o que é fundamental é público, não é privado. Economias que quebram geralmente são economias que são centradas por um sistema financeiro privado, não público, por exemplo. Ou seja, quem quebra é banco privado, é banco público. E na China, 95% do sistema bancário ele é público, não privado, né? E é por isso que ao quebrar o setor privado, que é imobiliário tem banco pequeno privado. Chinês, não houve nenhuma repercussão em nível mundial nesse aspecto, né? Não houve um efeito de encadeamento que levou o mundo a uma catástrofe. Como 2008, né? Quebra o setor imobiliário americano, como quebrou o subprime. Em 2008. Né? Enfim, é basicamente isso que a gente... É isso aí. Então, assim, para quem estava esperando, não vai quebrar hoje. Né? Não deu. Não foi dessa vez.